Lucas capítulo 8, a palavra de Deus, no versículo 15 diz: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração, diga comigo, honesto, bom, e eu botei aqui em negrito e em vermelho, e dão fruto com perseverança. Amém, queridos? O nosso amado irmão Lucas, médico, ele narra uma parábola ensinada por Jesus Cristo, que não serviu somente aos discípulos, mas para toda a nossa geração, e como igreja recebemos, filhos de Deus. Se você estudar essa parábola, você vai ver uma que caiu no meio do caminho, outro caiu no meio dos espinhos, no meio das pedras, mas uma caiu no solo fértil. E quando você estuda o contexto, a Bíblia fala que o solo fértil é aquele que ouve a palavra de bom agrado, retém essa semente, a revelação, a palavra de Deus, a promessa, e interage com ela. Esse é que produz fruto. Então nós aprendemos que a semente produtiva, o solo produtivo, aquilo que faz prosperar e me traz o resultado, é um solo fértil que é comparado àquele que ouve a palavra, diga comigo, de bom agrado. Aquele que recebe, interage com ela. Esse, a Bíblia diz que essa pessoa, em receber a semente ela é boa, por ouvir com bom agrado e reter a semente e interagir com ela, esse vai produzir 30, 60 e 100 por um. Mas um detalhe, ele também ouve com elemento, e esse elemento é um dos elementos vital para a nossa caminhada espiritual. Esse elemento se chama, essa grande virtude, perseverança. A Bíblia fala que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com, diga comigo, perseverança. Amém? O tema dessa noite, queridos, você já vai sentar, nós vamos orar. Bota aí, pastora, diga comigo, perseverante ou obstinado? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Você pode sentar adorando o Senhor, pega a sua Bíblia, coloque a sua mão sobre ela, e eu quero confessar essa verdade com você. Diga comigo, esta é a minha Bíblia. Ela diz quem eu sou, o que tenho. Diga comigo, que posso. Diga comigo, que posso. E para onde vou. Esta é a maravilhosa, indescritível palavra de Deus. Por ela sou abençoado, transformado, avivado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti. E te peço, Deus, mais uma vez a Tua graça e o Teu favor e misericórdia sobre a minha vida, Deus. Pai, usa como instrumento e benefício deste povo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser gerada, a palavra de conhecimento e sabedoria e de revelação, gerando vidas em nosso espírito. Senhor, prepare o nosso coração na qualidade de um solo fértil. Que ao receber esta mensagem, a nossa vida venha a ser transformada. Possamos, em nome de Jesus, vivenciar. Não estamos aqui somente para ter um conhecimento intelectual. Estamos aqui para crescer na Tua presença. Senhor, nos ajuda. Esse é o desejo do nosso coração. E assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. E todos quanto creem digam amém, amém e amém. Amém, amados? O nosso amado irmão Lucas, ele discorre essa parábola e diz algo interessante. Que da mesma forma eu devo ouvir a palavra de Deus com bom agrado, reter a palavra, a promessa de Deus. A semente nada mais é do que a palavra de Deus, a revelação, a promessa que Deus tem a realizar na vida dos seus filhos. Mas Lucas, ele nos chama a atenção dizendo, aquele, bota lá de novo, filha, primeiro versículo, primeiro versículo, que dão fruto com perseverança. Querido, só é possível você produzir algo na sua vida se você for uma pessoa perseverante. Ninguém cresce na vida,
Ninguém conquista nada nessa vida se você não tiver uma perseverança. Amém, queridos? Quantos aqui entendem que tem promessa de Deus sobre a sua vida? Diga glória a Deus. Eu quero dizer, a Bíblia me diz, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Bota aí, pastora. Paulo vai me dizer o seguinte: que porque todas, diga comigo, todas, está no plural, quantas promessas, não é promessa, é promessas há de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Deus ele está dizendo, tudo aquilo quanto tem na palavra de Deus, tudo aquilo quanto deixei para vocês, tem meu sim e meu amém. O amém significa assim é, muitos dizem assim seja, mas o mais correto diz, assim é. Deus está falando, olha, aquilo que eu falei, aquilo que eu revelei a vocês, seja para a sua casa, para a sua família, para o seu matrimônio, para os seus filhos, seja a promessa que for na sua vida ministerial, pessoal, tudo aquilo que eu disse acerca de vós, tudo aquilo que eu deixei por intermédio de Cristo, eu quero dizer à igreja, ao meu povo, aos meus filhos, tem meu sim e o meu amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas querido, eu quero dizer algo a vocês. Não é porque temos promessa de Deus, isso não significa que somos isentos das dificuldades. Não significa que somos isentos dos obstáculos, desafios, das oposições, das intempéries. Pelo contrário, em toda a história você vai observar que Deus fez promessa ao homem, mas sempre tinha obstáculos, desafios, tinha oposições, e o homem tinha que enfrentar essas coisas. Mas Deus disse, tem meu sim, tem meu amém, assim é, assim vai acontecer. Em toda aliança que você vê na história, você vê Deus esperando a cooperação do homem. Deus ele faz a sua parte, a promessa existe, mas ela precisa ser conquistada. Quantos podem dar glória a Deus? Amém. Diga comigo, a promessa existe, mas eu preciso, personaliza, eu preciso conquistá-la. Amém? Isso não significa que vai ser fácil. Isso não significa que você vai estar isento das dificuldades, não. Aparecem, surgem os problemas, surgem os desafios, os gigantes, seja as muralhas, que muitas vezes são intransponíveis aos nossos olhos humanos. Mas se Deus disse, Ele disse sim e o amém. Ele é poderoso para cumprir aquilo que um dia Ele prometeu. Mas Deus espera isso de nós. Quando você olha para a história de Josué, que foi um dos maiores conquistadores da Bíblia, das Escrituras Sagradas, você vê Josué ali após a morte de Moisés, Deus dá uma orientação ao seu servo. No Josué capítulo 1, tem aí, pastor, ou não? Bota aí Josué capítulo 1, abre a sua Bíblia. Josué capítulo 1. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você venha a enxergar algumas coisas que talvez você ainda não percebeu. Em Josué capítulo 1, vamos ler aqui do versículo 2 em diante. Nesse momento Josué estava sendo levantado e chamado por uma grande responsabilidade. A Bíblia vai me dizer que Moisés, o grande líder de uma nação, era morto. E nesse momento de dor, de dificuldade, com certeza Josué amava Moisés, era um líder que ele admirava. E nesse momento aqui a palavra de Deus me diz no versículo 2, Moisés, Deus falando a Josué, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Diga assim, Jordão. Fala assim, obstáculo. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Diga comigo, promessa. Você enxerga isso? Deus falando a Josué, Josué, meu servo é morto, sabe que tem um tempo de choro, mas agora falou, meu filho, acabou, levanta, sai desse lugar de morte, porque eu ainda tenho algo a realizar sobre a sua vida. Às vezes nós estamos vivendo em lugar de morte, lugar de tristeza, angústia, mas Deus está falando com você, levanta desse lugar de morte, levanta desse lugar de agonia, de tristeza,
porque ainda tem uma promessa a cumprir em sua vida. E nesse momento ele diz: Josué, olha, todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo ter dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, a minha promessa está de pé sobre a sua vida. Desde o deserto, e começa a dar a extensão da promessa, e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Versículo 5: ninguém, diga comigo, ninguém se susterá diante de ti. Ninguém vai prevalecer, nenhum inimigo prevalecerá contra você. Escute, diga assim: o inimigo, ele existe, é real. Deus não falou, você vai estar isento dos inimigos. O que Deus está falando, você vai prevalecer sobre eles. Nenhum deles vai susterar contra ti. Nenhum deles vai prevalecer contra você. Não vai ser flores, né? Vai ter uns momentos também de dificuldade, mas eu estou dizendo a você, a promessa existe, os inimigos também existem, mas nenhum deles vai prevalecer contra você. E diz o seguinte: ninguém te susterá diante de ti de todos os dias da tua vida, de todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Ele diz: da mesma forma que Moisés tinha o meu favor, da mesma forma como eu fui com Moisés, eu serei com você, e você também terá o meu favor. Deus está falando isso para você. Talvez tem coisas se levantando na sua vida, inimigos, situações, que você olha e diz: meu Deus do céu, em mim não há força, não sei como enfrentar, não sei o que fazer. Mas, querido, Deus está falando com você que nenhum inimigo vai prevalecer, suster contra você. O que eu preciso fazer? A minha parte da aliança. Deus fez a parte dele, mas agora entra a parte do homem. Ele fala aqui no versículo 6: esforça-te. Diga comigo, esforça-te. Fala para o seu irmão agora, esforça-te, irmão. Meu Deus, você sabe o que é se esforçar? É fazer além daquilo que você está acostumado a fazer. Sabe quando você está nos 45 minutos do segundo tempo, que está acabando ali o fôlego, e você precisa ganhar esse jogo, mas não há força, parece que a resistência está indo embora, a fraqueza começa a tomar conta, e nesse momento você tem que retirar força de onde você não tem. Isso é se esforçar, é você dar um gás a mais. Ele fala: esforça-te, filho, tenha bom ânimo, que significa vontade de vencer, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Ele fala: você vai alcançar, você fará prosperar o teu caminho. Meu irmão, nesse texto, por 3 vezes, Deus fala: esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a parte da nossa aliança. Deus, ele faz promessa. Nós recebemos a semente de Deus quando você entra às vezes para receber uma mensagem no culto, uma escola bíblica, ou quando você abre as escrituras. A palavra de Deus é revelada a você. Você sente Deus falar ao teu espírito, testifica no teu homem interior. Mas isso não significa que vai ser fácil. Tem coisas que nós recebemos com uma facilidade tremenda. Vem fácil sim, mas existe coisa em nossa vida que leva mais tempo. Tem coisas que precisam ser conquistadas. Tem coisas que nós precisamos enfrentar, obstáculos, desafios, intempéries, situações que sobrevêm sobre nós. Mas Deus, ele fala e garante: se esforça, tem bom ânimo, porque nenhum inimigo vai suster todos os dias da tua vida. Eu serei convosco. Mas a parte dessa aliança, o esforço, ter bom ânimo, isso também é uma perseverança. E pastor, o que é uma perseverança? Eu vou ter uma definição antes daí. Perseverança: persistência, constante, firme, aquele que não desiste com facilidade. O perseverante é assim, ele é persistente. O perseverante, ele é firme, ele é constante, ele não desiste com facilidade.
E Deus, Ele quer que nós sejamos perseverantes naquilo um dia que Ele disse a nós. Você precisa acreditar. Você precisa confiar. Uma das significados de perseverança que gosto, que eu vi um dia, perseverança é que quando você está totalmente cansado e esgotado, mas você não desiste. Você não para. Você continua firme. Porque se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir em nome de Jesus. Queridos, quantas pessoas que têm promessa de Deus na sua vida estão desistindo? Devido a vezes uma dificuldade, a nossa humanidade diz a nós que é mais fácil a gente sair fora. Isso acontece não somente com você, mas comigo. Existem momentos que em nossa vida nós passamos que dá vontade de fugir, dá vontade de sumir, dá vontade às vezes de abrir mão. Mas essa promessa é para todos nós. Deus, Ele fala: filho, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. E nele nós somos renovados, irmãos. Perseverança, querido, é uma virtude cristã que Deus deseja produzir em nossa caminhada. Quando você olha para Josué, e após esse convite que Deus o faz, esse chamado de Deus, a Bíblia me diz que Josué, ao receber essa mensagem, ele já fala: olha, você vai enfrentar o Jordão. E da mesma forma como o mar vermelho se abriu, Deus fez o Jordão se abrir, para Josué e toda a congregação passar. Após o Jordão, Josué encontrou as muralhas de Jericó. A promessa existe, ela está lá, mas ela precisa ser conquistada. Ele teve que enfrentar o Jordão, uma grande dificuldade. Ele teve que enfrentar uma muralha intransponível, as muralhas de Jericó. E Deus sabia, querido, que não era Josué que faria aquele mar abrir, o Jordão, o rio. Não era Josué que teria habilidades humanas ou algum potencial em sua força para destruir as muralhas de Jericó. Mas por que Deus então levou e por que Deus permitiu ao seu servo passar por isso? Para produzir algo chamado perseverança. Aleluia! Porque Deus já sabia que iria colocar aquelas muralhas por terra, ou fazer o Jordão se abrir, seria Ele próprio. O homem só tinha que se esforçar. O homem só tinha que realmente crer, acreditar, confiar que Deus, aquilo que Ele prometeu, é fiel para cumprir. Quantos de nós estamos em situações em nossa vida, seja na área que for, você está olhando uma dificuldade, mas se Deus prometeu, Ele vai lançar essa dificuldade por terra em nome de Jesus. Ele sabe que pelo seu mérito você não consegue, mas esse mérito vai ser dele. Você precisa somente crer, confiar, perseverar, persistir e não desistir dos sonhos de Deus. Quando estou pegando, diga glória a Deus. Quando a palavra de Deus me diz em João capítulo 16, versículo 33, a palavra do Senhor me diz o seguinte: que no mundo nós teremos aflições. O maior nosso problema que temos como cristão, Deus faz promessa a nós e nós achamos que tudo vem fácil demais. Nós achamos que tudo vai ocorrer mil maravilhas, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma oposição, sem nenhuma barreira. Não é assim. Não é, querido. Existe momento que você vai ter que lutar. Existe momento que você vai enfrentar desafios na sua vida. Mas o mais importante é você crer. Porque aquele que persevera é porque creu em Deus. Não existe pessoas que dizem: eu sou perseverante, se não existir a fé. Queridos, em nome de João capítulo 16, versículo 33, Jesus ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas tenha bom ânimo. O ter bom ânimo, Jesus não está falando para você ter bom ânimo antes e nem depois. Você está animado quando recebe uma revelação de Deus, uma promessa? Fácil. Deus tem um lar para a minha vida, Deus tem um casamento, Deus tem filhos abençoados, Deus ele tem uma promessa, um ministério. Isso, glória a Deus, Deus um dia falou que vai nos usar poderosamente. Nós ficamos animados, isso é fácil. É fácil você ficar animado depois que as coisas acontecem, depois que você chega lá.
Como diz Miriam ali, tocou o pandeiro, depois que o mar vermelho se abriu, qualquer um toca, meu irmão. Qualquer um dá glória a Deus e aleluia. Quando as coisas acontecem, já estão concluídas, você já está na promessa de Deus. Isso não é tão difícil, você glorificar a Deus. Você não precisa de perseverança para isso. Mas quando você está no meio, ele fala: filhos, no mundo tereis aflições, mas é nesse momento da aflição que Deus está pedindo a mim e a você: tem de bom ânimo. Isso vai passar, você vai chegar lá, porque eu sou com você por onde quer que tu andares. Eu sou contigo, esforça-te, tem bom ânimo. E é essa visão que a gente tem que ter. Porque se você se deixar por aquilo que seus olhos veem, por aquilo que seus sentimentos dizem, você vai ser engordado por isso e vai fracassar, querido. A Bíblia fala que nossos olhos têm que estar continuamente no Senhor, continuamente nele. Eu tenho que olhar para o meu autor e consumador da minha fé. Se você olhar somente para os problemas, para as circunstâncias, você será vencido por elas. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode dar glória a Deus por isso? A palavra de Deus, ela está repleta de histórias de homens que tiveram posicionamento de perseverança, homens que foram firmes no seu propósito, homens que abraçaram a promessa de Deus, enfrentaram oposições, dificuldade, mas não abriram mão da sua promessa. Quando você olha para a mulher de fluxo de sangue, 12 anos, uma mulher hemorrágica, aonde ela gastou todo o seu dinheiro com médico e toda a ciência, mas ali não houve uma cura, os médicos não puderam curá-la, e aquela mulher ali se encheu seu coração de esperança, fé, e ela perseverou no seu propósito. Ela disse no seu coração: se eu somente tocar na orla da veste do meu Senhor, eu serei curada. Ela foi perseverante, querido, porque ela sabia que ela corria risco de vida, porque tal mulher naquela época que tinha esse problema, quando ali ela sofria de uma hemorragia, era considerada como mulher amaldiçoada, e a lei antigamente dizia que se aquela mulher tocasse alguém, ela poderia ser morta, apedrejada. Mas mesmo assim ela foi perseverante no seu propósito. Ela sabia que Jesus curava, ela tinha uma semente, e por ela receber aquela semente, ela teve perseverança, e por isso produziu frutos sobre a sua vida. Ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a sua oposição, ela não olhou para aqueles que desejavam talvez apedrejá-la, mas ela disse consigo mesma: eu vou tocar na hora das vestes do meu Senhor e vou receber a minha cura. Quando você olha para Bartimeu, querido, aquele mendigo, deficiente visual, um homem que só teve a oportunidade ali de mendigar devido à sua deficiência, não havia espaço na sociedade para ele, não havia uma oportunidade digna de trabalho, mas ele ali, quando ouviu falar de Jesus, e quando ele estava no caminho de Jesus, passando por Jericó, ali aquele homem se encheu de fé, e Bartimeu começou a declarar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas se você ler o texto, muitas pessoas se levantaram e tentaram calar a boca daquele cego, dizendo: cala a tua boca, deixa o mestre. Mas ele foi perseverante, cada vez mais ele gritava em alto som: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Enquanto falava para ele se calar, mais ele declarava, mais ele clamava pelo seu milagre. Ele foi perseverante e foi alcançado pela graça de Deus. Quantos homens, irmãos? Se você pegar a história de Neemias, onde a Bíblia fala que Neemias foi levantado ali para edificar os muros de Jerusalém, aquele homem vai para a sua cidade natal em Jerusalém, e quando chega lá encontra uma oposição, Sanbalate e Tobias, pessoas que estavam ali para interferir, pessoas que estavam ali para prejudicá-lo, pessoas que estavam ali para minar todo o intento que havia no coração de Neemias de edificar os muros de Jerusalém. Mas Neemias não olhou para isso. Neemias ali foi perseverante diante determinado da sua posição. Muitos se levantaram, mas ele foi perseverante no propósito de Deus, e por isso Deus o exaltou. Daniel, na cova dos leões, ele ali foi determinado e perseverante. Eu vou orar a Deus por 3 vezes, é o meu costume. E Deus está nesse negócio. Ele tinha essa semente da santidade, de ter uma vida com Deus. Ele tinha essa semente da comunhão, e isso não abria mão. Os homens ali ficaram invejando Daniel, porque o próprio rei disse que ia exaltar Daniel sobre os demais homens do seu reino. E a palavra de Deus fala ali que Daniel continuou a perseverar na oração, enquanto fizeram um decreto para pegar Daniel
dizendo: olha, rei, fizemos um decreto aqui, e o Senhor assinou, e todo aquele que se prostrar diante de um rei, de outro Deus, orar a favor seja de algum Deus, ou outro homem, a não ser a ti, rei, esse homem será lançado na cova dos leões. Mas Daniel não abriu mão do seu propósito, foi lançado na cova. Deus não isentou Daniel da cova, mas Deus o livrou da boca dos leões. Ele foi perseverante, por isso Deus o exaltou. Ele foi exaltado sobre todos os homens do reinado de Dário. Se você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, homens da fornalha do fogo ardente, para não se prostrar a uma imagem de escultura que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, constituiu, para que quando escutasse o barulho da cítara, da flauta, da gaita, todos viessem a se prostrar diante da imagem do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham determinado no seu coração uma perseverança, que não se prostrariam. Foi pego porque não se prostrou a imagem de Nabucodonosor, e ali havia um decreto que quem não se prostrar debaixo da imagem, diante da imagem de Nabucodonosor, seria lançado na fornalha do fogo ardente. E o fogo aumentou 7 vezes mais. Lançaram aqueles homens, e a Bíblia fala que Deus o livrou do fogo ardente, não da fornalha, mas do fogo ardente. Havia um quarto varão que Deus livramento dentro daquela fornalha. Ao vir a 7 vezes mais, o fogo começou a queimar. É isso que eu quero dizer, igreja. Às vezes é um tempo de aflição, irmão. Às vezes é um obstáculo, um desafio. Situações que vêm sobre nós e você diz: é agora. Mas fica firme, persistente naquilo que Deus disse a você. Porque se tu creres, verás a glória do Senhor. Pela fé. Não desista dos sonhos de Deus. Hoje de manhã aqui batizamos alguns irmãos, outros já são batizados. Mas quantas pessoas às vezes param e não perseveram no seu caminho? Quantas pessoas se desviam por causa dos prazeres do mundo, por causa do banquete de Satanás? A nossa caminhada cristã precisa de uma virtude. E essa virtude se chama perseverança. Diante da sociedade chamada mundo, diante do pecado, diante do diabo. Quantas pessoas têm seus ministérios, irmãos, e hoje traz o ministério como nada, por não se perseverar naquilo que Deus um dia confiou em suas mãos. Trata o ministério de uma forma leviana, de uma forma indiferente. Queridos, que não seja assim. Perseverança nada mais é do que você crer naquilo que Deus diz. O que produz perseverança, pastor? A sua fé. Se você tem fé em Deus, você se tornará uma pessoa perseverante. A palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, bota aí, pastor, em nome de Jesus. Está difícil aí. Que a prova da vossa fé produz, em algumas versões está escrito paciência, e outras está perseverança, por isso que eu botei. Que a prova da vossa fé produz perseverança. E a paciência? A paciência é a mão da perseverança na sua vida. Então, em que versão que tem paciência e perseverança? Que a prova da vossa fé produz, vamos ficar porque a mensagem é perseverança. Tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. Porque Deus, Ele quer gerar perseverança em nós, para que nós viemos a nos tornar pessoas, o desejo dele, perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma. Deus quer trabalhar isso na gente, irmão. Deus quer trabalhar isso na gente. E por isso que Deus coloca esmeris no nosso caminho. Às vezes é dentro da própria casa, para trabalhar em nós, nos fortalecer, nos firmar, perseverar. Às vezes é no trabalho, seja onde for. Se Deus falou, fica firme no seu propósito. O que produz a perseverança, Tiago diz: a prova da vossa fé produz perseverança. Eu não posso dizer que tenho fé se não sou uma pessoa que persevera naquilo que Deus diz. Porque o que produz perseverança é a minha fé. É a minha fé. Não existe pessoas, irmão, que haja perseverança sem fé. Ela acredita,
independente do que está vivendo, independente do que está passando, mas se Deus tem uma promessa, eu tenho um sim dele, o amém do Senhor, vai se cumprir, ainda que seja no tempo determinado por Deus. Aquilo que Deus falou, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria uma coisa, Senhor, e não faria, ou falaria e não confirmaria? Se Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel. E a palavra do Senhor vai dizer em Filipenses capítulo 3, Paulo fala uma coisa e demonstra um homem de perseverança. Quando você olha para a galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, começa já dizendo o maior versículo que fala sobre o melhor, sobre a fé, que fala que a fé é o firme, perseverança, firme, é a firme fundamento, firme certeza, convicção daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. A fé é firmeza, a fé persevera, a fé ela não cede. E ali Paulo, ele fala algo, em Filipenses capítulo 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas o que ele faz? Mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu vou avançando para a questão diante de mim. Prossigo para o alvo. Fala assim, objetivo, propósito. Você tem propósito? Não ande sem propósito. Nós temos que ter propósito na nossa vida, seja para a sua casa, seja para a sua família, seja para a sua vida profissional, seja para a sua vida espiritual, ministerial. Pessoa sem propósito não está vivendo. Você tem que ter propósito. Se Deus ele te revelou esse propósito, tem uma direção. Paulo diz: não que eu tenho alcançado, mas eu estou prosseguindo. Eu não alcancei tudo que desejo, que espero, talvez de Deus, mas eu estou prosseguindo, continuo no caminho. Eu estou olhando para o meu alvo, não é para o problema, mas é para o meu objetivo, para a promessa de Deus, para aquilo que Deus tem a realizar na minha vida e através da minha vida. Eu estou olhando para Ele. Ele fala: mas uma coisa faço, que esquecendo as coisas que atrás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A grande pergunta é, queridos, quantas coisas a gente deseja alcançar? Quantas coisas você precisa alcançar, como eu preciso? Qual é a área da sua vida que você está olhando assim, meu Deus do céu, tem que mudar? Ainda não estou feliz com essa situação, porque ainda não estamos como Deus quer. Eu falo isso, irmão, por mim e por você. Quantas coisas Deus precisa trabalhar na nossa vida? Quantas coisas nós temos que abrir mão? Perseverante ou persistente, determinado na palavra de Deus. Quantas coisas nós precisamos perseverar? Quantas coisas você talvez precisa alcançar, que você ainda não alcançou, mas você sabe que Deus está nesse negócio. Você olha para o cenário, você olha para o quadro, e às vezes não te agrada. Às vezes é a família, às vezes é a sua vida, o seu projeto de vida. Deus falou algo por você, mas você tem que entender que você precisa perseverar nos sonhos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 9, o mesmo Paulo, ele diz uma coisa tremenda. Ele diz o seguinte: se não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, diga comigo, a seu tempo, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você desfalecer no meio do caminho, parar no meio do caminho, Deus tem a promessa, você tem uma colheita para você colher ainda, você está semeando, você está conquistando, você crê naquilo que Deus diz. Ele fala: não desfaleça. Paulo lhe dá uma orientação, porque é possível então uma pessoa se desfalecer, e às vezes vem esse sentimento.
Quantas coisas, irmãos, às vezes a gente tem um projeto de Deus, algo que nós desejamos, que não alcançamos. Vai vir tanta dificuldade, problemas vêm sobre nós, que traz o desânimo. Tenta roubar a nossa alegria, a nossa força. Tenta dizer à nossa mente, dizendo o seguinte: olha, para, desiste, porque é melhor. Bate na lona, como diz, bate no tatame, joga a toalha na lona, mas não é isso que Deus diz. Se você olhar para a situação e diz: Senhor, eu tenho promessa de Deus, isso é um obstáculo, isso é uma dificuldade, nenhum inimigo susterá contra mim, porque o Senhor é comigo por onde quer que eu andar. Quais coisas têm se levantado na sua vida, irmão? Que Deus está falando para você hoje: persevera. Deus vai mudar a tua história, meu irmão. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar a situação. Esse gigante vai cair por terra. Essa muralha vai se ruir em nome de Jesus. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu vou avançando. Sabe por quê? Deus tem mais para mim. Deus tem mais para mim. Deus tem o melhor para nós. Mas eu não posso desfalecer. Eu não posso me entregar. Eu tenho que estar firme. Firme na confissão da minha esperança, porque é fiel aquele que prometeu. Quantos aqui pode dar glória a Deus em nome de Jesus? A palavra de Deus, bota aí, pastora, continue, Romanos capítulo 5, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Fala para o teu irmão: tribulação produz perseverança. Ai Jeová, ai Jesus. Se Deus ele quer gerar em nós perseverança, olha aqui, Paulo fala: as tribulações vai produzir em você perseverança. Pastor, é ruim de passar. É. Pastor, as coisas me dá vontade às vezes de esganar. Da verdade. Como eu tenho essa vontade. As coisas acontecem, irmão. Aqui não tem super-homem. Pastor não é melhor do que você. Semana agora, às vezes a gente tem um desconforto na família, em casa, diferenças, e fala para os irmãos: às vezes não dá vontade nem para vir para a igreja. Acontece. Ninguém é perfeito, mas a gente tem a solução, que é Jesus. Solução. Jesus nunca falou que a nossa vida seria fácil. Jesus nunca falou que você ia sentar no pudim ou comer mamão com açúcar. Não. No mundo você tem aflição, filho. Ele nunca mentiu para nós. Mas tem de bom ânimo. Se ele venceu, tu vai vencer. Aleluia. Você não é diferente de ninguém, irmão. Você acha que não tem problema? Quem é que não tem problema? Levanta a mão aqui, quem é que não tem problema? Pastor, não tem um problema. Você é doido barrigo. Vamos dar de internar. Todos nós temos. Uns maiores, menores, algumas áreas da financeira, outras às vezes na área familiar que tem que se resolver. Não é isso? Mas temos promessa de Deus. Temos um favor de Deus, temos uma aliança com o Senhor. Eu não posso parar. Eu tenho que olhar para Ele. Eu não vou me desfalecer, mas eu tenho certeza daquilo que Deus tem para a minha vida. Olhar para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. E aqui ele fala: olha, também nós nos gloriamos nas tribulações. Você não é masoquista, você não tem que dar glória a Deus. Glória a Deus, porque esse problema está me oprimindo. Não. Nós não somos masoquistas, temos que é hipocrisia. Mas é na tribulação, você passa: Senhor, está difícil, mas eu rendo graça ao Senhor. O Senhor está comigo. Eu não estou sozinho em teu favor. Eu vou passar. Essa fornalha está quente, o negócio está apertando, Deus dá vontade de sair dela. Mas Deus fala: fica. O varão da fornalha está com você. Ele está passando junto com você. Você não está sozinho. Você pode dar glória a Deus? Não é para a tribulação, é na tribulação. Ele fala: olha, filho,
Gloriamos na tribulação, por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Não é verdade, irmão? Quando vem os problemas, você começa, pá, fica o cara tá persistindo, rapaz, tá macho, ela tá firme, ninguém derruba não, vou fazer a fé, e pá, meu irmão, Deus sagrada. Jeová, não sei quando eu vou aguentar tanto tempo. Eu fico aí, filho, filha, que és que fala contigo? Meu irmão. Aí você passa por aquela situação, fala assim, meu Deus, como é que eu consegui? Porque Jesus estava com você. Aí ele fala, olha, filho, a tribulação não é todo tempo, não, irmão. A Bíblia fala que há tempo de guerra e há tempo de paz. Tem tempo de paz, irmão, e anos Israel sem guerra, só desfrutar, mas tem hora que às vezes vem a guerra. Senhor, chega logo o tempo de paz. E o que acontece? A tribulação produz quem está comigo? A tribulação produz a perseverança. E a perseverança ou a paciência, ela produz a experiência. Você perseverou, Deus falou, você acreditou, guardou aquela semente, perseverou sobre aquela revelação. Sabe o que produziu? Uma experiência que você tem com Deus. Irmão, quem desiste não tem experiência. Você conhece alguém que alcançou alguma coisa na vida sem perseverar? Você conhece algum desanimado ter sucesso na vida? Não existe. A perseverança, a tribulação vem, aquilo vem, opa, consegui passar, aquilo me fortaleceu. Eu cresci com aquela experiência. Você tem uma experiência com Deus, você vivenciou a fé, teve a sua experiência pessoal e você teve uma experiência com Deus. E a experiência, ela vai gerar outra coisa, sabe o que? A esperança. Que esperança, pastor? Você tem uma experiência hoje com Deus? Se por acaso acontecer algo parecido, você tem uma esperança, porque o Deus que trabalhou ontem, Ele é poderoso para trabalhar hoje e amanhã. Porque você teve uma vida com Ele. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. O povo passou pelo deserto, teve dificuldade de água, teve ali a rocha de Meribá, teve as pontes de Elim, teve o mar vermelho se abrindo, Jordão. Meu irmão, quantas experiências? Eles perseveraram, aquilo trazia experiência, e a experiência gerava nova esperança. Se o meu Deus que trabalhou ontem, Ele é poderoso para trabalhar hoje, porque Ele é mesmo ontem, hoje e amanhã. Você pode dar glória a Deus? Fala para o teu irmão assim, catuca, não desista. Não desista. Fala aí, meu irmão, com o profeta. Bota esse capeta para correr. O diabo está te sugestionando, a gente acaba desanimando, não. Fala assim, não desista. Não desista dos sonhos de Deus, não desista da promessa de Deus. Dá um chute nesse desânimo, nesse abatimento. Olha para o Senhor, Senhor, eu vou me levantar, eu vou me erguer. E Deus está falando, meu filho, esforça, tem bom ânimo. Tu vai enfrentar o Jordão, vai furtar a muralha, mas aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Ele vai cumprir, querido. A promessa já existe, ela está lá, mas precisa ser conquistada. Olha para ele. Você pode dar glória a Deus? Aí você vai lá para Salmo 126, que funciona mais ou menos assim. Salmo 126, 6 diz: aquele que leva a preciosa semente. A semente é a palavra, é a promessa. Aquele que leva a semente. Às vezes andando e chorando. Ah, Jeová, só Deus sabe que eu passo naquele quarto. Te ora às vezes, meu irmão, é para o cônjuge, é para o filho. Meu irmão, é para o ministério. É para o irmão abençoado, é para a família. Seja para quem for. Meu Deus do céu. Só tu sabes, Senhor. E Deus te ama. Estou usando a minha boca para falar com você. Aquele que leva a preciosa semente. Você tem promessa, irmão. Mas esse, ele leva. Ele não fica parado. Ele continua perseverando. Ele não para. Eu levo. Mesmo com choro eu estou levando. Eu vou levar essa semente, porque com certeza eu vou trazer comigo os molhos de alegria. Aleluia. Aleluia. Você vai trazer com certeza. Lavrador que se preze, irmão, tem trabalho. Ele planta, tem o cuidado de regar,
tenha cuidado de tirar as ervas daninhas, mas a sua expectativa está lá no final. Eu vou ser o primeiro a desfrutar da colheita. Aonde está teu olhar? É no problema? Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará na luz. Tira o foco do problema. Olha para Jesus. Foi Ele que disse, a promessa é dele. Ele não é homem para que minta. Ele não isenta das dificuldades. Nós vamos passar, mas com Ele. Com Ele. Mas para isso eu preciso perseverar. Não é com desânimo, não é com falta de firmeza, não é porque a pessoa que não persevera, ela é instável, irmão. Uma pessoa sem perseverança, ela é sem estabilidade. As coisas vêm para te tirar a estabilidade, mas se você se afirmar em Jesus, você volta a ficar firme. Agora, a pessoa sem perseverança, é uma vida instável. É uma vida, como pregamos aqui semana passada, só vive na dimensão da alma, dos sentimentos que acho, penso, das circunstâncias, do seu ambiente. O ambiente mudou, é que nem crítica Mariana, ela muda. Não. Independente da situação, eu louvo a Deus. Independente da situação, eu adoro ao Senhor. Independente da situação, eu não vou parar. Eu vou confiar, eu vou olhar para Jesus e Ele vai cumprir aquilo que um dia prometeu. O tempo, diga comigo, o tempo é dele. A perseverança é minha. Aleluia! Se Deus falou que vai abrir a porta, persevera. Larga esse desânimo. Você está debaixo de promessa. Se Deus falou que vai transformar a sua casa, persevera, tem promessa. Declara o Salmo 128, a gente tem que declarar assim, irmão. É uma guerra. O diabo vem com fúria. Mas a gente persevera porque a gente está debaixo de promessa. A gente tem que fazer a nossa parte, sim. Mas a gente tem que perseverar naquilo que Deus falou. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar com você, irmão, uma palavra em Hebreus capítulo 10. O autor de Hebreus, ele fala uma coisa, e por 4 vezes você vê essa expressão na Bíblia: o justo viverá pela fé. Quantos aqui são justificados pelo Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Então você é um justo. Mas o Senhor, ele fala aqui através do autor de Hebreus, ele diz: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, fala assim: Deus não recua. Quem recua não somos nós. Quem recua somos nós. Nós que recuamos, muitas vezes por falta de credibilidade, por causa da dúvida, por medo, porque não queremos enfrentar as dificuldades. É melhor às vezes chutar o pau da barraca, como diz o balde. Deus não recua. Quem recua somos nós. Ele falou: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus falando: a minha alma não tem prazer nisso. Não tem prazer. Qual o sonho de Deus? A semente que Deus te entregou, que você pensa em desistir. Não desista, filho. Não desista. Podemos ser tentados, mas não alimente esse pensamento. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é louvor, nisso pensar, assim diz o Senhor. Não tem lugar ao diabo. Aí ele fala: se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, diga comigo, nós, povo de Deus, nós, nação eleita, porém não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não vamos sair do lugar. Eu estou firme naquilo que Deus diz. Amém? Quantos estão firmes? Diabo, você não vai tirar. Não vai tirar os filhos de Deus do lugar onde Deus estabeleceu. Fica firme. Firme. Viu aquele da harpa? Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas. Aleluia. Firme nas promessas de Deus. Deus quer te renovar nessa noite. Diga em nome de Jesus, glória a Deus, querido. Existe o Provérbios 24, versículo 10. Ai, receba aí, frouxo. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Ah, vou desistir. Ah, o primeiro obstáculo. Ah, o primeiro desafio. Meu irmão, não é assim não.
Tem que lutar. Tem que fazer a sua parte. O negócio às vezes já saiu um pouquinho, não era aquilo que esperava, já é motivo, não. É de Deus. Calma aí. Eu não sei o que fazer, mas vou buscar sabedoria. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Talvez é uma estratégia que você precisa. Talvez é uma direção certa. Se é de Deus, espera. Não seja precipitado. Persevera. A Bíblia fala, se mostrar-lhe frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Deus não chamou você para correr do gigante. Deus não chamou para você correr do diabo. Deus falou para você enfrentar. Aleluia! Deus fala para você conquistar. Quantos estão pegando? A palavra do Senhor no livro de Números é que um exemplo para aviso nosso. 32, versículo 11. Vai falar a história do povo de Deus de Israel. Deus, quando tirou o povo do Egito, fez promessa ao povo. Diga comigo, a promessa existe. Mas por que todos não entraram em repouso? Porque todos ali não desfrutaram da promessa? Porque eram desprovidos de perseverança. A palavra de Deus, Números 32, versículo 11, diz que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir. Exceto Caleb, filho de Jefoné, Quenezeu, Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Tem pessoas deixando de alcançar a promessa por falta de perseverança. Não que a promessa não existe, ela está lá. Mas o povo, pela dureza do coração, o povo, por rejeitar a direção de Deus, pela falta de perseverança na direção de Deus, naquilo que Deus disse, preferiu abrir mão dos projetos, dos sonhos de Deus. E a Bíblia fala que esses estavam debaixo de promessa, não porque Deus não tinha, mas porque nele não houveram um coração aonde habitava a perseverança naquilo que Deus disse. Persevera, querido. Persevera nos sonhos de Deus. Persevera nos propósitos de Deus. As coisas às vezes não estão da maneira que a gente gosta, mas a Bíblia fala que as dificuldades são temporais. Logo virá a bonança, a cura, a renovação, a restituição. Logo se cumprirá a promessa. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, o seguinte. Fala assim: perseverar sim, obstinação não. Pastor, o que é obstinação? Bota aí, filha. Perseverança sim, obstinação não. O que é obstinação? Obstinação, quando a gente lê no dicionário, aparentemente parece a mesma coisa que perseverança. O que é perseverança? Uma pessoa determinada, uma pessoa que é persistente, uma pessoa que é firme e constante. O obstinado você vai encontrar a mesma coisa, mas existe uma conotação negativa. O obstinado, ele é inflexível, é uma pessoa irredutível, é uma pessoa que mesmo ela errada, ela não muda. Agora vai esquentar. Temos que ser perseverantes na promessa. Quantas pessoas são determinadas a andarem contraditoriamente à palavra de Deus, e mesmo conhecedores da palavra? Querido, falha todos temos, e eu tenho muitas. Mas quantas pessoas elas são determinadas a viver na desobediência? Elas são obstinadas a viver numa rebeldia, no erro, no pecado, na mentira. São determinadas a serem incrédulas. São determinadas a não servir a Deus. Pessoas que mesmo sabendo que estão erradas,
mas elas são irredutíveis em mudar. São irredutíveis. Estava conversando com a pastora e ela lembrou de uma passagem de Paulo, que Paulo fala que ele pregava a palavra, mas muitos eram obstinados pela dureza do coração. A pessoa que é dura de coração, e um dos significados de obstinado é teimosia. Se você, meu irmão, minha irmã, está sendo uma pessoa teimosa, mude. Não vira rocha. Porque a nossa teimosia acaba trazendo consequência para a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Por ela nós examinamos se estamos errados ou certos. O maior e melhor discernimento que nós temos é a palavra. A Bíblia fala que é comparada ao espelho. E ali nós nos arrumamos. Então, se Deus falou algo, está na palavra, persevera aquilo que Deus diz. A Bíblia me diz um provérbio que diz o seguinte: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e a deixa, esse alcançará misericórdia. Então existem duas situações. Pastor, eu confesso, mas será que você deixa? Não é só confessar. Eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu sou assim, eu tenho que mudar, eu não estou na palavra. O nosso fundamento é a palavra. E às vezes a gente é teimoso, e estamos ferindo a rocha. E isso pode gerar uma consequência em nossa vida e daqueles que estão em nossa volta, por causa da obstinação. Perseverança é uma virtude cristã. Obstinação é uma obra da carne, aonde o lugar encontra a legalidade. Eu vejo várias pessoas, às vezes, irmãos em Cristo, tomarem decisões, abrir mão, às vezes, de ministério, situações, conhecedores da palavra, mas estão tão obstinados a não honrar a palavra, a não se humilhar diante de Deus, porque talvez o nosso orgulho impeja isso. Não, porque eu estou obstinado. Deus falou. Se não falou, não vira rocha, irmão. Se apresse a confessar e deixar, porque esse que confessa e deixa, esse alcançarão misericórdia. Mas aquele, irmão, que é duro de coração, e a Bíblia é repleta de anúncio para nós, uma exortação: ouça o que o Espírito diz à igreja. Não endureçais ao vosso coração e ouvires a voz de Deus. Não instigais o Espírito Santo. Se Deus falou, obedece. Mas às vezes nós não estamos interessados em ouvir a voz de Deus. As coisas às vezes acontecem, mano, em nossa vida, e a gente tenta resolver tudo no braço de carne. Eu falei, já dei exemplo aqui, semana mesmo. Confusão, papapá, peraí. Ah, Deus tem que falar. Deus tem que falar. Sim, Deus tem que falar. Mas a gente está buscando para Deus falar? Porque às vezes a gente quer dizer, está certo, mas peraí, vamos fazer um jejum, vamos para a palavra. Se não tem revelação, Deus fala, irmão. Mas na verdade, a gente não quer ouvir a voz de Deus às vezes. A gente quer conseguir continuar sendo obstinado em nosso caminho. E a Bíblia fala que o nosso coração às vezes é enganoso, irmão. Se não for guiado pelo Espírito, é enganoso. Se Deus ele tem sempre o melhor para nós, a gente tem que ser perseverante naquilo que Ele diz, e não ser um obstinado no erro. Onde estão pegando? Se você estudar a vida de Jonas, profeta, foi um homem que foi obstinado, irmão. Deus falou para ele: Jonas, vai para uma cidade e prega. Vai para Nínive. Ele foi para Tarse. Contraditório. Geograficamente, é o oposto. Porque ele não queria pregar para os moradores de Nínive. Não gostava dos caras. Era bárbaros, cruéis, fez muito mal ao seu povo. Não. Se eu pregar e você arrepender, você sabe, não quero isso não. Eu quero que ele morra. Foi contraditória à vontade de Deus. E a Bíblia me diz ali que o próprio Deus assoprou. Houve um vento que não era para destruir Jonas, porque Deus não destrói, mas para que o homem venha voltar à sua rota.
nosso Pai, Ele corrige aquele que Ele ama. E quando a gente ama, a gente corrige. Não existe, irmão, educação, amor sem disciplina. E às vezes as pessoas não entendem isso. Acha que amar é fazer somente aquilo que quer, permitir o que quer fazer. Amar também é dizer não. Às vezes tem que dizer não para filho, para esposa, para irmão, para ovelha, porque quem ama também tem que dizer não. Porque o não às vezes nos protege, irmão, nos guarda. Eu tenho que ver meus valores. Será que eu estou com a conduta correta? Será que meu posicionamento está certo? Será que meu orgulho está me cegando de uma tal forma que eu estou tomando a decisão? Isso está me trazendo um problema. O problema não foi somente para Jonas. O problema foi para toda a embarcação. Por causa do pecado de um homem. Errar o alvo. Seja determinado, querido, naquilo que Deus diz. Quantas pessoas estão usando essa determinação de uma forma obstinada, ao contrário daquilo que Deus diz? Determinadas a não perdoar, determinadas a pagar o mal com o mal. Isso tudo é uma consequência real. Paulo vai dizer o seguinte: não errais, tudo aquilo que eu me planto ele colhe. O que você quer colher? Mas o que nós estamos plantando? Eu tenho que perseverar na boa semente. A Bíblia, nós declaramos aqui, ela diz quem eu sou, o que tenho, o que posso. E hoje eu falei por 2 vezes: o que posso e para onde eu vou. Se a gente não ter essa base na nossa vida, você vai andar por você mesmo. Seja dirigido por Deus, irmão. Seja dirigido pelo Espírito, para você desfrutar do melhor. Se alguém quiser ouvir minha voz, comereis o melhor dessa terra, assim diz o Senhor. No meio da tempestade, a gente tem que ter uma noção, de discernimento, fazendo um inventário, um mapeamento da nossa vida. Essa tempestade é por causa da minha obstinação, ou porque realmente estou sendo perseverante no caminho certo? Os obstáculos podem vir, mesmo você no caminho certo. As dificuldades lá podem vir, mesmo você na direção certa. Mas será que muitas coisas estão acontecendo por causa de uma obstinação? A minha vontade está acima da vontade de Deus? Quantos problemas serão resolvidos quando a gente tem essa humildade para reconhecer? Melhores casamentos, melhores relacionamentos, melhores servos de Deus, servindo ao Senhor, melhor homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. Nós precisamos discernir a nós mesmos. A gente é muito rápido de discernir os outros, mas a nós mesmos é mais complicado. Vai para a palavra. Se está na palavra, persevera. Não sai daí não. Mas se você está fora da palavra, se arrependa, fale com Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Queridos, fiquem de pé em nome de Jesus. Eu quero aqui ler, passa aí, pastora, algumas passagens que diz aqui: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará da corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Lei da semeadura, Deus não interfere, você escolhe, irmão. Paulo vai dizer uma coisa: já estou, eu, quem? Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, o eu tem que morrer, meu irmão. É muito eu. Eu como pastor, irmão, às vezes eu vejo muito eu nas pessoas. É muito eu. O que esse eu tem a ver com Deus? Porque eu quero, porque eu faço. Deus falou, Deus disse. Meu irmão, quantas pessoas às vezes estão colhendo tempestade em sua vida porque não deixa Deus ser Deus, não deixa Deus reinar.
mensagem temos que ouvir que temos que ser guiados por Deus e pelo Espírito, mas queremos tomar decisões e depois consultar a Deus. E por isso, às vezes, sofremos. Não consultamos a Deus, entramos em negócio, sociedade, aliança, ou tomamos passos errados. Aí vem um problema, depois nós queremos correr para Deus. Deus me ajude. Não, você plantou, agora colhe. Aquilo que eu me planto, Ele vai colher, irmão. Eu tenho que me arrepender. Tem que ter essa humildade. Já chegou aqui para pessoas, vem na igreja, ministério, não estou sentindo, eu não estou com vontade de servir a Deus, não tem vontade. Louvar, adorar a Deus é julgo, irmão. Eu não compreendo isso, irmão. Isso me deixa indignado. É julgo você adorar, servir a Deus. Julgo é suave, e o fardo é leve. Meu irmão, é uma honra. Quantas pessoas Deus investe, às vezes, talentos, habilidade. O que você tem feito com isso, irmão? Você tem perseverado no dom que Deus te deu, no talento, no ministério? Ou está enterrando? Entenda bem isso, irmão. Quantas pessoas estão enterrando aquilo que Deus um dia confiou? Sabe o que Paulo diz? Ele fala o seguinte: porque anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, mas porque me imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu vejo pessoas que recebem ministério e dom, ela pensa que é para ela. Não, vou usar quando quero, quando me sentir bem. São vidas que deixam de ser abençoadas por você estar enterrando o talento. Paulo está dizendo: ai de mim. Imagine o talento que Deus me deu para pregar a palavra de Deus, ministrar, e eu falo assim: não estou afim. Hoje eu tenho um problema. Hoje problema financeiro, tive problema, briguei com alguém. Não, hoje eu não vou. Diga que eu não vou. Sofra eu, meu irmão, mas não a obra de Deus. Sabe o que é isso? Imaturidade, meninice. Pessoas que brincam com Deus, pessoas que têm fé e perseverança para Deus comprar uma casa, fé e perseverança para Deus tratar do meu casamento, fé e perseverança, mas não tem fé para servir, não tem fé para ter compromisso, não tem fé para honrar, não tem fé para respeitar. Que cristianismo é esse? Isso é uma pessoa obstinada. Paulo vai dizer ao seu filho na fé de Timóteo, vai dizer o seguinte: não despreze o dom que há em ti, não negligencie, outra versão, o dom que é em você, Timóteo. Quantas pessoas às vezes têm um talento, um dom e não tem, fica doido, Senhor, se eu tivesse um talento, eu tenho isso. E tem pessoas que tratam como nada. Isso é uma arrogância muito grande, irmão. Isso é um orgulho, uma presunção muito grande. Não há um espírito de humildade. Aí vai para a palavra, você mostra a palavra, mas é duro de coração, obstinado, não entra. Não entra. Por isso que abrimos aqui, o texto diz: aquele que tem um coração puro e honesto, de bom agrado, e persevera, esse vai dar muito fruto. Qual é o tipo do meu coração, querido? Se Deus tem falado para você abrir mão de algo, abra. Se você sabe que isso não é de Deus, não seja um obstinado, mas seja uma pessoa perseverante na palavra de Deus. Determinados a viver no erro, determinados a viver no pecado, determinados a viver longe de Deus, determinados de ser um turista na casa de Deus, determinados de não congregar, determinados de não aprender, determinados de não crescer. Arranca essa obstinação e seja um perseverante naquilo que Deus tem para você, em crescer na graça e no conhecimento, perseverar em ser um homem e mulher de Deus, perseverar em desenvolver seu ministério, perseverar. Nós precisamos perseverar. Os obstáculos, as dificuldades vêm, mas o maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Você crê nisso? Diga glória a Deus, bem-vindo para Jesus. Feche teus olhos que eu quero orar pela sua vida.